O ministro Luiz Roberto Barroso se explica e pede perdão por chamar o ex-ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo, de negro de primeira linha. Informação por imagens aqui na Jovem Pan de Marcela Lorenzeto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, pede desculpas por ter chamado o ex-presidente da Corte, Joaquim Barbosa, de negro de primeira linha. O magistrado admitiu que foi infeliz e pediu a palavra no começo da sessão desta quinta-feira. Pretendi fazer referência de que ele se tornou um acadêmico negro de primeira linha. Primeira linha se referia como intuitivo a acadêmico e a referência a negro era para celebrar uma pessoa que havia rompido o cerco da subalternidade, chegando ao topo da vida acadêmica. Manifestei-me de modo infeliz e utilizei a expressão, aspas, negro de primeira linha, fecho aspas. Não há brancos ou negros de primeira linha, porque as pessoas são todas iguais em dignidade e direitos, sendo merecedoras do mesmo respeito e consideração. O ministro Barroso ficou com a voz embargada, pediu desculpas e negou qualquer tipo de preconceito. Gostaria de pedir desculpas às pessoas a quem possa ter ofendido ou magoado com esta frase infeliz. Gostaria de pedir desculpas, sobretudo, se involuntária e inconscientemente tiver reforçado um estereótipo racista que passei a vida tentando combater e derrotar. Mais de uma pessoa me disse que se eu justificasse a minha fala e pedisse desculpas, eu daria mais visibilidade ao fato. É provável, mas é sempre boa a oportunidade para enfrentar o racismo à luz do dia, mesmo o que se esconde no nosso inconsciente. E na frase feliz de Martin Luther King, é sempre a hora certa de fazer a coisa certa. O ministro Edson Fachin, que recebeu a palavra logo após a declaração de Barroso, fez um comentário a favor do colega. Todos nós que o admiramos e conhecemos a sua trajetória reconhecem na sua afirmação um conjunto de circunstâncias coerentes com a sua vida, com a sua defesa de todos, sem preconceito, sem distinções. E, portanto, ministro Luiz Roberto Barroso, Vossa Excelência tem nesse colegiado e no Brasil inteiro, de todas as cores e de todos os credos, pessoas que o admiram verdadeiramente e o respeitam, e esse que vos fala está também entre eles. Na quarta-feira, Luiz Roberto Barroso se retirou do plenário depois da colocação sobre o ministro Joaquim Barbosa. A fala do magistrado aconteceu durante uma cerimônia em homenagem ao ex-presidente do STF. O professor, o ministro Barroso ficou emocionado durante a fala dele e foi a primeira fala da sessão. Sim. A presidente abriu a sessão e ele já pediu a palavra para se retratar da fala da quinta-feira. Não, eu acho que ele fez muito bem. Eu acho que é uma fala sincera, acho que é um ministro sério, o ministro Barroso. Cometeu um equívoco, foi um equívoco. Ele mesmo disse, né, tentou explicar esse equívoco como aqueles preconceitos que ficam lá no fundo da alma e que em alguns momentos, sem querer, até não no sentido preconceituoso, mas a expressão... Ele falou, claro, foi saudando a possibilidade de um negro que realmente é sempre humilhado, ter subido na vida e atingido o grau máximo da magistratura brasileira. Esse era o sentido que ele queria dizer, mas não foi o que ficou. Não foi o que ficou. E lembrar que já teve outros negros no Supremo Tribunal Federal, como Pedro Lessa, viu? Vale lembrar, só para destacar que na época do Joaquim Barbosa, esqueci o Pedro Lessa, que sofreu ataques discriminatórios de outro ministro do Supremo, Epitácio Pessoa. Foram coisas terríveis. Num debate uma vez no Supremo Tribunal Federal com expressões racistas de Epitácio Pessoa contra Pedro Lessa, né? Porque Pedro Lessa o tinha humilhado numa discussão anterior, que o Epitácio Pessoa fez uma citação de um jurista norte-americano e o Pedro Lessa tinha lido o livro, falou: o senhor citou errado, o autor não disse isso. Aí, para resolver o problema,
chamaram Amaro Cavalcante ministro do Supremo, que é o único ministro do Supremo que se formou em Direito no exterior, em graduação no exterior. Ele se formou nos Estados Unidos. O Amaro Cavalcante, eles trouxeram o livro da biblioteca, abriram a passagem e o Pedro Lessa estava certo e o Epitácio Pessoa estava errado. Ou seja, acho que ele não tinha lido o livro, foi uma citação de segunda mão. Aí ele, na sessão seguinte, aproveitou para humilhar de forma racista, como se isso fosse uma humilhação, né? O Pedro Lessa tal. Então, em relação a Luiz Roberto Barroso, foi muito importante ele ter isso. E isso é uma coisa terrível para concluir. O Brasil é o último país no continente americano a abolir a escravidão. E isso não é pouco, não. Isso ficou marcado na alma brasileira. Expressões até recentes que sobre expressões racistas sobre negros era muito comum. Até no futebol. O futebol foi um dos primeiros a romper isso, né? O Vasco da Gama é célebre no Rio de Janeiro e tal, mas até tempos atrás o Fluminense, jogador negro entrava pela porta de serviço. Vários falaram isso no caso do Rio de Janeiro. Então isso foi muito importante. Por isso o título de pó de arroz, né? Que os negros passavam pó de arroz na cara para... E lembrar que historicamente os grandes jogadores brasileiros foram negros, né? Sim. Veja que como é o paradoxo, né, de um país. Então foi muito importante o ministro ter se explicado e tal. Eu acho que isso é central. Nós temos de combater o racismo diuturnamente.